Tá bom, eu acho que deve estar funcionando, não faço ideia. É, Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Simbora. É, eu lerei hoje, nessa leitura compartilhada, eu estava querendo começar uma pela primeira vez, eu já estou com esse pensamento há bastante tempo, ler uma fantasia nacional. A gente vai ler A Lenda da Caixa das Almas, por Paola Silveira. Ela é, deixa eu me ver aqui, se eu não estou errado, ela é de Belo Horizonte. Então, é fantasia nacional, autora brasileira, e vamos começar a leitura. Eu vou ler alguns capítulos, vou ver até o quanto eu aguento ler, e, e é isso. Espero que apreciem se alguém estiver vendo isso. A Lenda da Caixa das Almas. Livro um. É uma série, tá? Já para deixar bem saber. Me lembro das trilhas que a gente percorreu juntos, de como você me puxou ladeira acima quando as minhas pernas falharam, de como algumas vezes eu chorei de cansaço e pensei em desistir, e você insistiu, dizendo que eu conseguiria chegar até o final. Você viu essa história nascer, me acompanha nessa estrada longa e tortuosa, segurou minha mão no exato segundo em que comecei a sonhar, e não largou nem nos momentos mais difíceis. Para o meu primeiro leitor e meu grande amor, Henrique. Obrigado por transformar sonhar num verbo menos solitário. Eu adoro esses começos de livro que são realmente bonitos, que são realmente tocantes. Prólogo. Ah, mapa. Eu adoro um livro com mapa. Sinceramente, depois eu tenho que pegar e dar uma boa olhada nisso aqui. Ver o que isso disso. Prólogo. Os dois meninos caminhavam pela floresta sombria, tentando não fazer ruído algum. O primeiro tinha passos firmes e precisos, como se mesmo tão novo já soubesse o caminho a seguir e onde pisar. O segundo se esforçava numa tentativa risível de imitar o irmão, mas seus pés desajeitados quebravam o silêncio chutando pedras, tropeçando em raízes e pisando em gravetos. No entanto, Otto não reclamava, nem olhava feio para o irmão, menos habilidoso. Provavelmente porque todas as formas possíveis Tel sempre estivera atrás. Começara no nascimento, eram gêmeos, e Otto tinha vindo primeiro. Tel demorara até mesmo para chorar ao chegar ao mundo. O mais velho deu seus primeiros passos meses antes mesmo do irmão pronunciar palavras, enquanto Tel apenas balbuciava. Tinha mais coragem nas brincadeiras, chorava menos quando caía. Era bem como diziam, idênticos e ainda assim tão diferentes. Mas as comparações não incomodavam Theo. Era o maior admirador do irmão. Mais que isso, sentia-se grato por ter Otto ao seu lado, ensinando e incentivando a ser melhor. Não conseguia nem mesmo imaginar como teria sido aqueles seus 12 anos de vida sem ter o gêmeo como guia. Como você faz isso? Perguntou Theo, num sussurro para não alertar as possíveis presas. Isso o quê? Otto indagou sem se virar. Theo o observou com a sensação estranha de estar olhando para um espelho. Otto era alto e magrelo, tinha cabelo preto e olhos atentos de um tom cinza escuro. O que ajudava a diferenciar os irmãos era uma marca de nascença em forma de estrela na parte inferior do braço direito, no caso Theo, e no esquerdo no de Otto. Bom, agora havia também o comprimento do cabelo. Mesmo sob os protestos constantes do pai, Otto se recusava a cortá-lo, e já chegava aos ombros. Isso, Theo disse, no momento em que Otto levantou o pé para não tropeçar, sem ao menos olhar para baixo. Como você sabia que tinha uma raiz bem aí? Mágica, irmão. Otto respondeu rindo da própria piada. Depois se virou para encarar o outro. Você precisa observar o terreno antes, ir olhando de vez em quando e gravando tudo na mente. Fazendo isso, dá para sentir onde as coisas estão. Entende? Não, Theo não tinha a menor ideia do que ele queria dizer com aquilo. Mas talvez fosse só questão de tempo, assim como todo o resto. Naqueles poucos meses desculpa. Naqueles poucos meses, desde que Mater e Pater enfim haviam permitido que fossem sozinhos para a floresta, tinham levado várias caças para casa.
todas abatidas por Otto, mas agora Theo já acertava os alvos de treinamento na maioria das vezes. Então tinha esperança de finalmente conseguir fazer os olhos de Carinha brilharem com orgulho. De repente, Otto estacou e se virou. Pousou o indicador sobre os lábios e apontou para a clareira à frente. Theo estreitou os olhos e viu o animal ao longe, entre os troncos pretos. Era um cervo de poucos meses, a grande chance que estava esperando nas últimas semanas. Caçar fazia uma mistura confusa borbulhar em seu estômago. Empolgação pela perspectiva de alimentar a vila, medo de não conseguir. E havia culpa também. Não dava para negar. A natureza funcionava assim. Precisava do alimento e só levara o estritamente necessário. Mas nem por isso o ato de matar um animal deixava de pesar. Ainda faltavam 4 anos para que tivessem de escolher seus destinos, porém seria natural seguirem os passos de Pater. Otto, pelo menos, tinha certeza absoluta que seria um caçador. Theo provavelmente passaria a sentir o mesmo em breve. Adorava ouvir as histórias sobre o que as outras pessoas dedicadas ao ofício viviam e viviam. Seria divertido fazer parte daquele grupo de homens e mulheres que se embrenhavam por dias na floresta e depois eram recebidos de volta com aplausos e agradecimentos. Eles se esconderam atrás de um carvalho. Cervos tinham uma ótima audição. Tentar se aproximar seria arriscado demais, principalmente com o tapete de folhas secas que cobria o chão. Otto gesticulou para o irmão, numa conversa silenciosa de acenos de cabeça e olhares incisivos, e passou a responsabilidade do tiro a Theo. Ele sorriu e concordou, pensando que depois deixaria que o outro começasse sua porção de frutas no jantar. Comesse sua porção de frutas no jantar. Theo levou o braço para trás e puxou uma flecha da aljava. Levantou o arco, esticou a corda e fechou o olho esquerdo. Precisava de alguns instantes para ajustar a mira. Se o tiro acertasse o pulmão ou o coração, o animal morreria sem sofrimento. Inspirou fundo uma última vez e prendeu o ar. O cervo levantou a cabeça e o encarou no momento em que lhe abriu os dedos para soltar a flecha. O olhar era intenso, e sua expressão estava cheia de uma compreensão profunda que parecia incompatível com um animal selvagem. O tempo quase parou quando Theo entendeu o que aquilo significava. O menino moveu o arco para tentar desviar a rota do tiro, sem saber se seria suficiente. A flecha se cravou num tronco, a centímetros do filhote. A presa não se mexeu. Era como se tivesse compreendido que os humanos não eram uma ameaça. As pernas de Theo tremeram e acabaram cedendo. Ele caiu de joelhos. Ânima, suspirou ofegante. O que faria se não tivessem conseguido desviar a flecha? Teria que confessar quando chegasse à vila. Aquilo geraria uma comoção. Todas as pessoas prestes a completar 16 anos ficariam aflitas, perguntando-se quem seria o coitado que viveria incompleto pelo resto de seus dias, sem nunca se unir ao seu espírito animal. A vila inteira choraria aquela perda. Calma, Theo. Você não... Otto apertou seu ombro. Está tudo bem. O cervo não se feriu. Por que ele não me deu algum sinal? Theo perguntou, encarando o animal que finalmente virou as costas e correu. Mas ele deu. Animais são inteligentes. Animais? Animais são inteligentes. E ele te avisou na hora certa. Otto estendeu a mão para ajudar o irmão a se levantar. Vem, ainda dá tempo de achar pelo menos uma lebre. Olá, as pessoas que estão assistindo. Espero que estejam curtindo, espero que a voz esteja agradável, o áudio esteja bom. Vou continuar. Continuar a busca em algum lugar... Peraí, mostrando o livro bonitinho aqui. Continuar na busca. Em algum lugar não muito longe, um corvo grasnou 4 vezes de um jeito alvorento, e o frio do outono pareceu responder. Uma neblina fina se esparramou entre as árvores, fazendo os pelos do braço de Theo se arrepiarem. Um vulto grande os sobrevoou, e ele olhou para cima já com a flecha no arco. Viu alguma coisa? Otto perguntou. Achei que sim, mas deve ter sido só impressão. Uma brisa gélida soprou.
buscando frestas nas roupas e chegando até os ossos. A nuca de Theo formigou, e ele se virou rápido. Mas de novo não havia nada ali. Fechou os botões da túnica de lã. Se aquela fosse uma floresta comum, o dia se prolongaria por mais algumas horas. Mas o líquen carvão que crescia sobre os troncos absorvia boa parte da luminosidade. A noite sempre chegara primeiro na floresta sombria. Acho que está na hora de voltar, Theo sugeriu. Estava incomodado, sentindo que havia algo errado. Ao ver a neblina se adensar, teve um impulso repentino de sair correndo. Não, calma. Ainda dá para chegar bem, Otto respondeu. Vamos nos separar. Melhor não, Otto, falou Theo na mesma hora. Mesmo caçadores mais experientes não vagavam sozinhos. Theo não acreditava em monstros, fantasmas ou qualquer criatura sobrenatural. Lendas que afastavam pessoas supersticiosas da floresta sombria. Contudo, havia ursos e lobos na região. A gente não conseguiu nada a semana inteira. Otto insistiu. Só um pouquinho. Quando a luz estiver acabando, a gente se encontra na estrada. Ninguém precisa ficar sabendo. Bater e mater. Os garotos tinham prometido não se separar. Theo pensou em usar isso como argumento, mas parecia bobo. E Otto sempre acabava conseguindo fazer as coisas do jeito dele. Tá bom, concordou Theo contrariado. Só que se você não estiver lá na hora marcada, vou direto para casa contar que a ideia idiota foi sua. Otto sorriu com um canto da boca. Deu uma piscadinha e correu na direção sul. Em poucos segundos já tinha sido engolido pela neblina. Então o irmão se virou e seguiu rumo ao norte. Caminhou por alguns minutos, estranhando o silêncio. Àquela hora os pássaros deveriam estar se despedindo do dia, os insetos preenchendo o ar com seus unidos densos. Porém, o único som era das folhas estalando sob seus pés. A situação toda era angustiante. Ele chegou ao pequeno lago onde acostumava brincar no verão. A bruma ali se dissipara, e a água refletia os últimos raios de sol. A sensação estranha passou, e ele conseguiu relaxar um pouco. De repente, aquele medo pareceu uma coisa infantil, e o menino riu de si mesmo. Pensando no que Otto diria se soubesse que, por muito pouco, ele não tinha saído em disparada como um animal assustado. No meio do devaneio, o movimento chamou sua atenção. Uma doninha avermelhada corria entre as folhas secas. Talvez o dia não fosse terminar como um fiasco total, mas não havia tempo a perder. Logo estaria escuro demais para enxergar qualquer coisa. Puxou uma flecha, preparou o arco e disparou. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. A doninha se enfiou num buraco, a flecha se cravou no solo, um grito cortou o ar. Theo reconheceria aquela voz mesmo em outra vida, e o horror que ela transmitia fez seu corpo congelar, do peito às pontas dos dedos. Ele largou o arco no chão e correu sem hesitar. Otto! Otto! Correu. Por que ele não respondia? Continuou na direção sul, gritando, pensando afastar da mente imagens de um ataque de lobos, ou de um urso. Otto! Correu por muitos minutos, sempre chamando o irmão. Passou pelo local onde tinham se separado e tomou o rumo que o outro seguira. Logo estava vasculhando a parte sul da floresta. Otto! Gritou o mais alto que pôde. Sua voz e suas forças estavam se esgotando. Otto, por favor, sussurrou, ou com os olhos ardendo. Opa, ele sussurrou. Otto, por favor, sussurrou com os olhos ardendo, apoiando as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. Mas o ar parecia não entrar. Lucy, deusa da luz, criadora da vida, por favor, implorou numa oração simples e desesperada. A floresta já estava escura. Um lobo uivou, parecia um lamento. Ele voltou a correr com um nó na garganta, e as mãos trêmulas, mas dessa vez em direção à vila. Ao atravessar a linha das árvores, a claridade o surpreendeu. O sol se punha atrás das montanhas, fazendo os campos de aveia reluzirem como um lago dourado. As pedras brancas das casas ao longe estavam tingidas pelos tons vermelhos do firmamento, tons de sangue. Disparou por entre os campos até alcançar suas estreitas de pedra branca. Passou pela praça do poço,
Tomou a segunda viela à esquerda e, em algumas casas adiante, abriu a porta pesada de madeira. Seus pés latejavam nas botas, assim como o coração dentro do peito. Feline, a puma do pai, estava estirada ao lado da lareira. Carian saiu do quarto onde ouviu a porta bater. Pater! Theo se engasgou como se estivesse engolindo uma pedra. Otto sumiu na floresta. Ele gritou. Eu procurei por toda parte. Ouvi um lobo, não sei. Agora que havia falado tudo aquilo em voz alta, era real. A verdade tinha o peso de uma montanha, e de repente parecia muito difícil respirar. Aquele grito. Algo horrível tinha acontecido. Theo viu o próprio pânico refletido no rosto de Carian. O pai agarrou sua mão e o menino se deixou arrastar pelas ruas. Feline liderou o caminho, e num piscar de olhos estavam na praça. Pater puxou a corda para tocar o grande sino que ficava no centro. Blam, blam, blam. O som alto e profundo ressoou no estômago de Theo. Era o alerta para anúncios e emergências. Agora soava como um chamado para a guerra. As pessoas começaram a chegar, capas apertadas em volta do corpo e a expressão preocupada. Meu filho sumiu. Otto sumiu na floresta. Pater gritou. Vamos fazer uma busca. Enquanto ele falava com as pessoas e organizava tudo, o menino ficou ao seu lado, com o olhar desfocado. Por um momento, teve a impressão de que aquilo acontecia com outras pessoas. Theo, Theo! Carian teve que chacoalhá-lo para que reagisse. Onde exatamente ele sumiu? Na parte sul. A gente se separou perto da areia grande. Eu fui para o norte e ele para o sul. Engoliu em seco. Era tudo culpa dele. Pater assentiu e começou a gritar mais ordens. Eu também quero ir, Theo disse. Não, de jeito nenhum. Você fica. Estava prestes a argumentar quando viu uma mulher se aproximando. Alta, com ombros largos, o cabelo dourado e cacheado balançando conforme corria. Vestia uma túnica branca, calças de lã e botas de couro. Carian. Lia. Ele sumiu. Pater respondeu com a voz vacilante pela primeira vez. Calma, a gente vai encontrar o Otto. Ela disse, alternando o olhar entre o companheiro e o filho. Preciso de uma tocha. Melhor não. Carian suplicou, lançando um olhar. Melhor não. Carian suplicou, lançando o olhar para o ventre dela. Há poucas semanas, Mater anunciara que havia mais uma integrante da família a caminho, e a barriga já era visível. Grávida ou não, Theo sabia que ela não aceitaria ficar para trás. Não vou esperar sentada enquanto ele está perdido. Por um breve momento, ela pareceu hesitar, porém logo voltou à fortaleza de sempre. Vai ter muita gente junto. Vou ficar bem. Eles discutiram a melhor estratégia e decidiam que iriam em grupos distintos. Mandaram o filho voltar para casa, mas ele permaneceu ali, estático. Viu enquanto Lia estendeu uma faca para Carian. Reparou que havia uma runa desenhada no cabo da pedra. Já estou levando tudo o que preciso. É minha faca da sorte. Mater insistiu. Desculpa. Já estou levando tudo o que eu preciso. É minha faca da sorte. Mater insistiu. Ela assoviou e uma águia real desceu do céu, sem estrelas para pousar no bracelete de couro que cobria seu antebraço. Áquila, procure o Otto. Lia encostou sua cabeça na da águia e impulsionou o animal para cima, que voou na direção da floresta sombria. Feline já foi. Feline já foi. As pessoas começaram a se mover. Pater deu mais um abraço nos dois e se foi. A luz bruxelante da tocha iluminando a barba escura, as sobrancelhas grossas e o maxilar cerrado. Mater partiu com o segundo grupo, mas ainda repetiu para o filho ir para casa. Ela provavelmente já sabia que Theo não obedeceria, e o menino acabou se juntando ao terceiro grupo. Percorreram a floresta a noite toda, procurando pegadas de animais, vestígios de sangue, galhos quebrados ou qualquer outra coisa que pudesse indicar o que havia acontecido. Nada. Quando os primeiros raios de sol romperam a escuridão, o líder do grupo de Theo anunciou que retornariam. O garoto se levantou e correu para continuar procurando sozinho, mas foi arrastado de volta. Pelo menos permitiram que permanecesse na estrada.
esperando as outras pessoas emergirem da linha das árvores. O grupo de Lia lá. O grupo de Lia apareceu no meio da manhã. Theo buscou o rosto de Otto entre os outros, mas aquela pontada morna de esperança rapidamente se transformou numa onda de decepção. Mater parou ao seu lado enquanto aguardavam os sinais e segurou sua mão, para amparar o filho ou a si mesma. Já passava do meio-dia quando Carian voltou. Não foi necessário que Theo procurasse pelo irmão. A derrota estampada no rosto de Pater já dizia tudo. Os três se abraçaram ali, no meio da estrada, como se precisassem segurar uns aos outros para não se quebrarem em centenas de pedaços. A cola que os unia era uma dor tão forte que Theo nem imaginava que pudesse existir. Os soluços eram altos, e num dado momento ninguém sabia mais de quem eram as lágrimas que encharcavam as roupas. Eram daqueles momentos que deixaram na mente uma cicatriz, algo que ficava marcado para sempre. Eles não desistiram. Não podiam. Aceitar uma tragédia era difícil, mas não saber o que tinha acontecido era insuportável. Procuraram por Otto mais um dia, e mais outro. Apenas no segundo dia de buscas, Theo conseguiu comer alguma coisa. Só no quinto dormiu a noite inteira, apesar dos pesadelos. Todos os dias ele chorou. Chorou deitado no quarto, encarando o vazio da cama ao lado. Chorou quando não saíam da floresta sem encontrar nada. Chorou quando saíam da floresta sem encontrar nada. Chorou ouvindo os soluços de Lia e Carian, no outro quarto. Chorou a cada vez que imaginava uma vida sem Otto, seu melhor amigo, seu companheiro desde antes de chegarem ao mundo. Os três continuaram as buscas por semanas com a ajuda de um pequeno grupo, e por muitos meses sem auxílio de ninguém. Muitos anos depois, sempre que Carian partia pela manhã para caçar na floresta, Theo e Lia o acompanhavam até a porta. Sem dizer nada, pediam que ele continuasse procurando, e nos olhos cinzas de Pater dava para ler a resposta: sempre. Esse foi o primeiro capítulo de... Na verdade, não, foi o nosso prólogo da nossa história. Pelo que deu para entender, é uma história de pessoas que se conectam com animais, então eu vou ter a chance de finalmente ler algo parecido com Bússola de Ouro, uma coisa que eu sempre quis na vida, então vai ser legal. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham me ouvido, quem ouviu, quem não ouviu, tudo bem. E eu vou continuar mais tarde, porque hoje está muito calor. Tô gostando, é um tipo de escrita muito bom, por enquanto. Até amanhã, então. Passar bem, se cuidem e continuem com as leituras de vocês.